dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente, racional, onde todos vão se encontrar. Linda, poderosa e racional, união e a paz universal. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 9/9/2023, começa mais um programa Bom Dia Racional. O Bom Dia Racional hoje traz o quadro do Vamos Sabatinar, o 15º quadro do Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas. Então, é isso aí, meu caro internauta, meus caros ouvintes. Então, para darmos início à nossa primeira rodada de perguntas e respostas, eu convido a nossa equipe maravilhosa, Então, Antônio Santos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Vilma, Ângela, seu Bonisval, Orlando, Sandra e a todos os ouvintes da Rádio TV Brasil de Alagoinha. Muito bem, Antônio. Vou falar só uma coisinha antes de começar. Então, é o seguinte, essas perguntas de hoje é de uma pessoa aqui de Alagoinha que nos mandou um monte de perguntas, Que maravilha. Então, esse programa hoje é dedicado a essa nossa querida ouvinte que nos mandou essas perguntas, Então, vamos lá? Então, a 7ª pergunta da nossa ouvinte de Alagoinha é a seguinte: como a cultura racional aborda questões de justiça social e igualdade racial, Antônio? Então, Madalena, e ouvintes do programa Bom Dia Racional, e em especial a essa ouvinte de Alagoinha. A cultura racional, por ser uma cultura da verdadeira natureza do ser humano, ela vai abordar as questões sociais e as questões naturais de uma forma superior. Por que de uma forma superior? Porque dentro dos ensinamentos da cultura racional, nós temos como base o seguinte segmento: fazer o bem e não olhar a quem, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, todos os seres humanos são tratados de forma igualitária. Por quê? Porque todos os seres humanos são de origem racional, são de origem pura, limpa e perfeita. E todos nós, seres humanos, estamos aqui, neste segundo mundo, deformados do nosso verdadeiro estado natural. E por isso estamos na condição de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Então, a cultura racional veio para promover a união de toda a humanidade. Veio para fortalecer a nossa verdadeira origem, a nossa origem derracional. Então, todos os seres humanos são tratados de forma igual, porque todos os seres humanos, como eu disse, são de origem racional. E, dentro da cultura racional, dentro da fase racional, estão os verdadeiros direitos humanos, porque os direitos humanos que foram celebrados pela ONU em 1945, se não me falha a memória, nasceram dentro da fase racional. Mas esses ainda não são os verdadeiros direitos humanos, porque os verdadeiros direitos humanos são racionais, porque toda a humanidade é de raça racional. Então, ainda teremos muitas evoluções e muitas mudanças dentro do campo dos direitos humanos,
visando a promover a igualdade social entre as raças, a igualdade social entre todos os seres humanos, a igualdade social entre todos os povos, porque ainda teremos mais para frente aqui, neste segundo mundo, na vida da matéria, um verdadeiro paraíso racional, que é quando toda a humanidade estiver com o raciocínio desenvolvido e funcionando, porque o raciocínio une toda a humanidade. No raciocínio estão todas as soluções que a humanidade precisa para resolver os problemas de violência, de desigualdade social, de injustiça social, porque o raciocínio é a solução, porque o raciocínio é de um mundo muito superior ao nosso, que é o mundo racional. Então, para finalizar, a cultura racional colocará o ser humano dentro da real condição dele, que é um ser humano de origem racional. Madá, é contigo. Muito bem, Antônio. Então, para darmos continuidade, agora eu convido Vilma Fernandes. Vilma, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia especial para todos os nossos ouvintes da Rádio Web Brasil de Alagoinhas. E bom dia à nossa equipe, bom dia à nossa querida Sandra, nossa assistente técnica, que nos ajuda com tanto carinho. Então é isso aí, Vilma. Então a pergunta da nossa querida ouvinte aqui de Alagoinha é a seguinte: quais são as principais crenças da cultura racional sobre a natureza humana e o propósito da vida, Vilma? O propósito da vida. Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é nos conhecer para saber viver bem essa vida enquanto aqui estivermos. Porque essa vida que nós vivemos, essa vida artificial, regida pela energia eletromagnética, é uma vida conturbada, uma vida regida por energias conflitantes, que nos põe em conflito e confusões conosco mesmo e com os outros ao nosso redor. É uma vida muito conturbada. É uma vida que o propósito dela é fazer o mal, é passar um por cima dos outros, é o rancor, é a raiva. Isso é o desentendimento. Esse é o propósito da vida, dessa vida que nós vivemos. Essa vida deformada, regida por energias deformadas, que são as energias eletromagnéticas. A cultura racional, os livros do Desencanto, o conhecimento desse livro, que é um conhecimento natural da natureza, ele vem nos mostrar como nós vivemos e vem nos indicar um propósito de vida melhor, um propósito de vida tranquilo, sem essas perturbações, sem esses conflitos, da qual nós estamos, todos os dias estamos expostos, através do desenvolvimento do raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio através do livro Mulher Desencanto, o raciocínio sendo o dono da vida, ele vai nos guiando, nos indicando um propósito de vida tranquilo, suave. É isso, Madá. Muito bem, Vilma. E agora, para darmos continuidade, eu chamo o senhor Bonisval Galindo. Seu Bonisval, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. E que o Racional Superior nos proteja nessa vida da matéria. Então é isso aí, seu Bonis. A pergunta para o senhor é a seguinte, para o senhor responder. Qual é a origem da cultura racional, seu Bonisval? Olha, a humanidade vem passando por um processo evolutivo. Então, desde os primórdios do tempo, a humanidade sempre procurou se conhecer e vivia nas cavernas, mas sempre se perguntando quem ele era.
Com o advento da energia magnética, foi desenvolvendo a imaginação. E com a evolução da própria natureza, quando de selvagem mais adiantado, chegou a fase da civilização através da energia elétrica. Ficou duas energias, elétrica e magnética. Então, o ser humano sempre sem se conhecer. E não sabia, só tinha a cultura material, a cultura eletromagnética, essa que nós conhecemos nos colégios, nas faculdades, que aprendemos no dia a dia. Mas a cultura racional só chegou ao conhecimento da humanidade através de uma evolução que houve, a natureza preparou através de milhões de milênios a humanidade para que a humanidade tivesse condição de se conhecer. E a partir de 1935, um centro espírita chamado Tenda Espírita Francisco de Assis, mestre Manuel Jacinto Coelho recebeu ordem do Racional Superior para fechar as portas do centro espírita e não atender mais ninguém. Aí, naquela data, aí começou a cultura racional a partir de 1935, 4 de outubro. Aí começou a receber as mensagens do Racional Superior e transmitir essa mensagem para alguém escrever. E a partir de 1970, 69, a obra básica, e continuou o conhecimento até, sei que foi 50 e tantos anos de revelações para essa obra sair. Então, a origem da cultura racional, não sei se foi bem essa pergunta, surgiu no Brasil, né, a partir de 1935, através de uma evolução da própria natureza, que preparou o ser humano, a natureza ligou-se ao mundo racional para o ser humano ter condição de se conhecer. É isso aí. Muito bem, seu Bonival. Então, agora eu convido Ângela Maria para responder a pergunta da nossa querida ouvinte aqui de Alagoinha. Então, Ângela, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Saudações racionais aos ouvintes da TV e Rádio de Alagoinhas, TV Brasil. Saudações racionais a essa equipe de amigos do programa Bom Dia Racional, a nossa equipe técnica maravilhosa. Saudações racionais aos estudantes que estão nos acompanhando. Simbora, mandar que a fase é racional. Então é isso aí, Ângela. A pergunta é a seguinte: como a cultura racional influencia a vida das pessoas, Ângela? Uau! Essa ouvinte estava bem orientada racionalmente. Que pergunta maravilhosa, né? A cultura racional é uma cultura natural da natureza, não é? Como foi falado, a natureza mudou sua fase a partir de 1935, e a natureza é energia. É a energia que está comandando tudo, todas as transformações e mudanças que nós estamos vendo. Então, como é que ela influencia? Nós, seres humanos, somos uma antena aberta, uma antena parabólica ali que vai recebendo a transmissão da rádio, né? E a gente vai ouvindo tudo como agora, né? Então, nós, seres humanos, estamos abertos às transmissões que vêm da natureza, de suas energias, através do pensamento. Só que ela mudou essa transmissão para a racionalidade. Isso quer dizer que nós, seres humanos, agora estamos sendo influenciados pela energia superior, a energia sublime, a energia magnânima racional. Essa energia tem trazido para a gente a revelação do mundo superior, que deu caso a esse. Então, nós que adquirimos o livro Universo Desencanto, e nele está contida a energia racional materializada ali, em suas letras, em suas palavras, como já foi dito em outro programa aqui, nós começamos a receber o tratamento fluídico racional. E aí a gente vai equilibrando o nosso bem e bom viver. A gente vai adquirindo calma, a gente vai adquirindo paciência, a gente vai percebendo como é que a natureza se movimenta. E assim nós passamos a ser muito mesmo, orientado por ela. E a gente passa a acertar em tudo. Então, cultura racional para quem quer equilíbrio. Cultura racional para quem quer entender que nós somos muito mais do que aparentamos ser. É contigo, Madá.
Muito bem, Ângela. Então, agora eu vou pedir uma música, a qual eu dedico a todos que estiverem nos acompanhando, aos nossos queridos colaboradores, aos nossos irmãos estudantes de cultura racional e a todos que estiverem nos acompanhando ou que venha a nos acompanhar futuramente, né? Então, em especial, eu dedico a todos que fazem esse programa, a nossa equipe, ok? A luz lá no cosmos infinito, brilhando eu vi. Senti uma voz tão bonita cantando pra mim. Eu vi, mas eu vi um habitante tão lindo acenando pra mim. Eu vi, uma voz tão bonita falando, cantando, dizendo assim: a causa de teu corpo já era, uma outra aurora se foi, uma nova missão te espera, e tu virás depois. A causa de um feito já era, tua outra espera se foi. Uma nova missão te espera pra te gerar depois. Sou aquele ser que agradece a persistência que me faz progredir. Agora já me vê, tu não esquece de mim. E o teu aparelho na estrada transforma e renova aqui, com a nova consciência lapidada, subir. A evolução dos comandos, com raciocínio sempre a evoluir, para o mundo da luz vai entrando assim. Para o mundo da luz vou entrando. Eu vi. No cosmo infinito, brilhando eu vi. Senti, senti uma voz tão bonita cantando pra mim. Eu vi,
Mas eu vi um habitante tão lindo acenando pra mim. Eu senti uma voz tão bonita falando, cantando, dizendo assim: a causa de um feito já É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Estamos de volta com o programa Bom Dia Racional, trazendo o quadro do Vamos Sabatinar. Então é isso aí, queremos dizer para você que está nos acompanhando, né, que pode acessar o YouTube, pode ir no YouTube e acessar o nosso canal Sintonia Racional, tem o e-mail bomdiaracional@gmail.com. Você poderá fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas e participar do programa. O programa também está lá no nosso canal Sintonia Racional, ok? Então é isso aí, vamos dar continuidade ao programa, trazendo a segunda rodada, e eu chamo Antônio Santos para responder a segunda pergunta, a sua segunda pergunta, né, direcionada para você responder, da nossa querida ouvinte aqui de Alagoinha, que é a seguinte: qual é o papel da música na cultura racional, Antônio? É verdade, Madá, é verdade. Nós já tivemos a oportunidade de falar em um programa anterior a respeito da função da banda racional dentro da cultura racional. E a banda, ela também toca músicas racionais. E naquela oportunidade a gente falou que a banda faz uma união entre os três mundos, que são o astral inferior, o astral superior e o mundo racional. E com relação às músicas, é importante nós frisarmos que todas as músicas são transmissões, músicas de maneira geral, eu estou falando, são transmissões da natureza sobre a mente dos seres humanos, que, através da inspiração, recebem essa transmissão das diversas fontes da natureza, e que essas transmissões se transformam em músicas. E com relação a essas músicas, nós sabemos que essas músicas têm o bom transmitir ou o mal transmitir, porque às vezes a gente ouve uma música e a gente não sente, não tem uma boa sensação, não tem uma boa energia, porque aquela música é transmitida por uma fonte energética que não é muito saudável, não é muito boa. E temos músicas que a gente ouve, né, e a gente sai cantarolando, tem vontade de dançar, tem vontade de ficar alegre, fica feliz. Por quê? Porque é a energia transmitida pelas músicas. E dentro da cultura racional, nós temos as músicas racionais. E o que as músicas racionais transmitem? Elas são o bem transmitir. Elas transmitem somente o bem, porque são músicas inspiradas pelos habitantes do mundo racional, pelos habitantes do astral superior, enfim, são músicas oriundas de fontes energéticas que só querem o bem da humanidade e que promovem o bem da humanidade e o equilíbrio da humanidade. Então, quando a gente ouve uma música racional, essa música racional também está ajudando a desenvolver o raciocínio. Por quê? Porque essas músicas são transmitidas pela natureza. E a natureza é uma das 4 fontes principais, ou uma das 4 potências principais que está desenvolvendo o raciocínio da humanidade. Então, as músicas têm um papel importantíssimo na cultura racional, as músicas racionais, porque transmitem a energia racional. E a energia racional,
é uma energia pura, limpa e perfeita. Logo, as músicas racionais transmitem pureza, transmitem perfeição. E é por isso que, ao ouvirmos músicas racionais, sentimos aquela leveza, aquela sensação de bem-estar, porque são músicas que estão tocando diretamente no nosso raciocínio. E o raciocínio, como sempre estamos falando, é a fonte suprema do ser humano, é a parte suprema do ser humano. Então, há necessidade de a humanidade desenvolver o raciocínio que está aí, materializado na glândula pineal. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. E agora eu convido Vilma para responder a seguinte pergunta. Então, Vilma, como a cultura racional se relaciona com as filosofias e as religiões? Essa ouvinte que nos acompanha, ela realmente, com essas perguntas, ela quer entender cultura racional, quer conhecer cultura racional. Então, as filosofias, os grandes filósofos e pensadores da fase do pensamento, né, atuaram na fase do pensamento. Eram pessoas que tinham orientações do astral superior, porque a fase do pensamento era a fase que o astral superior atuava aqui, junto à humanidade. Astral superior, para quem não conhece, não sabe, é uma outra dimensão acima do astral inferior. E astral inferior é aqui, do Sol para baixo. É essa dimensão matéria, onde nós vivemos. Astral superior fica acima do Sol. É um campo de vida de seres puros e limpos, não perfeitos, porque também saíram do mundo racional, perderam virtudes. Então, perderam a perfeição, mas são puros e limpos, enquanto que nós não somos puros, nem limpos, nem perfeitos. Então, os filósofos recebiam orientações do astral superior. E a fase do pensamento foi uma fase que, para desenvolver o pensamento através das filosofias que as pessoas tinham as suas ideias, né? Eram ideias boas. Esses grandes filósofos deixaram um legado muito grande para a humanidade, para desenvolver o pensamento da humanidade. Mas a fase do pensamento teve seu prazo de validade vencido em 1935. E aí a natureza entrou com outra fase. A natureza passou a reger com a fase racional. E a fase racional vem para desenvolver o raciocínio. A fase racional é a continuação da fase do pensamento. Embora a fase do pensamento tenha acabado, mas a fase racional vem dar continuidade ao pensamento. Raciocinar é um pensamento elevado. É um grau de pensamento, né, bem mais elevado. E os grandes pensadores, os grandes filósofos, deixaram um legado muito grande aqui para a humanidade, para o desenvolvimento do raciocínio. E filosofia é um modo de pensar. E o livro Universo de Desencanto, desenvolvendo o raciocínio, nos leva a raciocinar, nos leva a entender o que são as filosofias, o que foram as filosofias, o porquê das filosofias. E aí o raciocínio desenvolvido, ele abrange todos esses conhecimentos, filosófico, científico e religioso. É com você, Madá. Muito bem, minha querida. Então, agora vamos dar continuidade chamando o senhor Bonisval Galindo. Então, senhor Bonisval, o que é a cultura racional? Pois é, meus irmãos, meus amigos. A cultura racional, isso é uma pergunta que geralmente fazem. Quem não conhece a cultura racional, o que é isso? Cultura racional. O que é usar branco? Então, a cultura racional é uma cultura natural. Por que essa cultura é natural? Porque é uma cultura que teve que haver uma evolução natural da natureza para que a natureza se ligasse ao mundo racional, ao supermundo racional.
Então, esse mundo inferior ligou-se ao mundo racional para que realmente a cultura racional surgisse na Terra. Então, a cultura racional, o livro Universo de Desencanto, é um conhecimento natural, por isso que nós falamos tanto em natural. Por quê? Mas você fala tanto em natural? Porque é um conhecimento natural que foi dado pela própria natureza, porque a natureza ligou-se ao mundo racional. E com a natureza ligada ao mundo racional, houve essa, vamos dizer, essa interferência, essa ligação do mundo racional com a Terra, que era completamente desligado. E a partir de 1935, 1903, mais ou menos, com o nascimento do mestre Manuel, houve a ligação. E essa ligação realmente ocorreu em 1935, aí surgiu a cultura racional. E a cultura racional é a continuação de todas as culturas, é a continuação de tudo que existe na matéria. Não é diferente porque é um conhecimento que o ser humano não conhecia, mas é a continuação de todos os conhecimentos e não é contra nada. Então, o que é a cultura racional? É um conhecimento natural da natureza que veio para desenvolver o raciocínio da humanidade. E a humanidade realmente tem que conhecer essa cultura para deixar de viver nessa situação tão precária em que vivemos. É isso aí. Muito bem, seu Bonissob. Então, agora eu convido Ângela. Ângela, quais são as práticas e rituais associados à cultura racional, Ângela? Como foi dito, né, é um conhecimento natural. E por ser um conhecimento natural da natureza, não existe rituais, não existe obrigações dentro do estudo do conhecimento de cultura racional. Vai ser sempre você e o livro e você. Dentro de seu lar, onde quer que esteja, num lugar tranquilo, calmo, para que faça a leitura e fazendo a leitura, passando a estudar, absorvendo a energia racional e com isso sendo tratado na sua essência, começando a adquirir paz, saúde, sossego, o bem-estar, como já foi falado antes. Mas é sempre bom a gente frisar. Cultura racional não existe obrigações. Então, é ter paciência e persistência na leitura. E o estudante passa a ser desenvolvido o seu raciocínio, a sua energia que estava paralisada na máquina do raciocínio, na glândula pineal, ela passa a despertar essa energia. E aí ela começa a nos conectar com todo o universo. E uma vez que nós estamos com o conhecimento em mãos, a gente passa a ser favorecido por esse conhecimento. Cultura racional, não existe mistério, não existe mistificações. É tudo naturalmente, é tudo com tranquilidade. Você, o livro e você. Portanto, é estar com o livro e adquirir o conhecimento, porque quem sabe não sofre. É com você, Nadar. Muito bem, Ângela. Bom, agora há pouco chegou uma pergunta, né, de um internauta, não sei se, nos perguntando o seguinte: como iniciar na cultura racional? Então, meu caro internauta, minha cara internauta, você poderá iniciar a cultura racional estudando os livros Universo em Desencanto, né? E para você adquirir o livro, vou te dar o site, certo? Que é www.universoemdesencanto.com.br. Então, você poderá, através desse site, adquirir os livros de cultura racional e dar início aos seus estudos da cultura racional nos livros do Universo em Desencanto, ok? E boa leitura. De qualquer coisa, nos procure. Com licença, se for aqui em Alagoinha, uma pessoa de Alagoinha, nos procure. Eu, Mercedes aqui em Madalena, que a gente dá melhores informações. Agora, eu sou de uma cidade muito distante, mesmo sendo próxima, a pessoa se comunique conosco e nós veremos o que poderemos fazer. Bom? Ok.
Somos perfeitos, degeneramos no defeito. Somos também os arquitetos do errado. Chegou a hora de montar o quebra-cabeça. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas, já de volta com o programa Bom Dia Racional, no quadro dos Vamos Sabatinar com Perguntas e Respostas. Então, agora eu convido o Antônio para responder, né, para darmos continuidade, né, ao programa, e início à terceira e última rodada. Antônio, então, é o seguinte: como a cultura racional aborda questões de saúde e bem-estar, Antônio? É verdade, é verdade. Aqui, na vida da matéria, nós vivemos em um mundo no qual nós somos desfavorecidos pela própria natureza. E, por isso, estamos expostos a uma infinidade de doenças. Doenças curáveis e doenças incuráveis. E mais ainda, estamos ligados a duas energias, que são as energias elétrica e magnética, que não são as nossas energias verdadeiras. E por não serem as nossas energias verdadeiras, promovem um verdadeiro desequilíbrio mental no ser humano. Haja vista a violência que vai pelo mundo afora. Haja vista o desequilíbrio que vai pelo mundo afora. E esse desequilíbrio gerou a violência gerou as guerras, e as guerras geraram os conflitos, fora os atos terroristas que também vão pelo mundo afora. Pois muito bem, ao iniciarmos o estudo do livro Universo em Desencanto, nós passamos a receber um tratamento energético ou um tratamento fluídico, como queiram entender. E esse tratamento energético, ele vai equilibrando o nosso corpo físico, vai equilibrando a nossa parte física, porque a leitura promove um equilíbrio moral, físico e financeiro do ser humano para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio com tranquilidade. E também, dentro do estudo de cultura racional, nós recebemos as orientações do racional superior sobre a alimentação adequada ao regular funcionamento do corpo humano. Nós temos aí a flora medicinal, nós temos o tratamento da flora marinha, nós temos os cereais, nós temos os vegetais, e tudo isso é passado para o ser humano para que ele saiba como se alimentar corretamente, para que mantenha o seu corpo de matéria com os nutrientes necessários ao seu bom funcionamento. E no que se refere à saúde mental, o que acontece com a leitura dos livros Universo em Desencanto? O ser humano vai naturalmente, gradativamente, em doses homeopáticas, sendo desligado da energia elétrica e magnética, que são as duas energias que promovem o desequilíbrio mental do ser humano, e o ser humano vai se ligando, como eu falei, naturalmente à energia racional. A energia racional é uma energia pura, limpa e perfeita, completamente diferente da energia elétrica e magnética. A energia elétrica e magnética é feita para destruir, e a energia racional é feita para construir. Por isso, constrói a saúde mental do ser humano. Então, lendo e relendo as páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto, o ser humano vai adquirindo o seu equilíbrio mental, porque ele passa a entender e a compreender o que ele está fazendo aqui neste mundo, o que ele é dentro desta natureza, por que ele existe aqui
e como ele pode fazer para se estabilizar e viver com equilíbrio aqui dentro da vida da matéria. Por derradeiro, eu informo que a leitura do livro, quando estamos lendo um livro, estamos sendo assistidos pelo dono do livro, que é o racional superior, e estamos recebendo o tratamento de 4 potências poderosíssimas para desenvolver o nosso raciocínio e promover o equilíbrio do ser humano. Essas 4 potências, minha gente, são Deus, a natureza, a energia racional e a cultura racional. Então, vamos ler e estudar o livro Universo em Desencanto para adquirirmos o nosso equilíbrio físico, mental, financeiro e energético. Madá, é com você. Muito bem, Antônio. E agora eu chamo Vilma Fernandes para responder a seguinte pergunta. Como a cultura racional promove a igualdade de gênero, Vilma? Bom, a cultura racional é um conhecimento contido no livro Universo em Desencanto. É um conhecimento natural da natureza. E a natureza, ela tem os seus filhos, ela nos gerou e nos criou, e ela não faz distinção dos seus filhos. A cultura racional, ela não é contra nada, contra ninguém. Ela abraça tudo e todos, porque é um conhecimento universal para o desenvolvimento do raciocínio. Todos têm raciocínio, independente de credo, raça ou opção sexual. Têm o raciocínio, estão aptos a desenvolver e entender essa vida. Que a cultura racional, a energia racional, esse conhecimento no livro de Desencanto, ele é dirigido ao raciocínio. É para desenvolver o raciocínio. E não aqui, a nós, matéria. E o raciocínio, estando em desenvolvimento, não tem nada a ver com a opção sexual de cada um, com as vontades e os gostos de cada um. Apenas equilibra. O desenvolvimento do raciocínio, ele equilibra as nossas vontades, os nossos gostos, a nossa opção de vida. Então, a cultura racional, o desenvolvimento do raciocínio, a energia racional, é para todos. Não faz distinção, não faz separação. O pensamento e a imaginação são 2 energias pesadas, energias conflitantes, energia que nos põe sempre em conflito uns com os outros, é que ditam regras, ditam normas de como viver, de como ser. E aí acontecem as segregações raciais, as segregações até também, né, de gênero, que tem país aí que a pessoa que tem um gênero, né, diferente, uma opção sexual diferente, ela não tem condições lá de viver bem. Ela praticamente, assim, vive à margem da sociedade. Porque se aparecer, é apedrejada, é até fuzilada. Isso é o pensamento que faz. E a cultura racional? O desenvolvimento do raciocínio, ele promove a união de todos. Seja ele qual opção sexual, qual gênero ele tenha. Promove a união de todos e deixam todos bem. E a cultura racional não tem discriminação. Não tem discriminação de nada nem de ninguém. A importância em desenvolver o raciocínio através do livro Universo em Desencanto é para nos conhecer e saber viver bem uns com os outros, e não haver discriminação, seja ele quem for. É com você, Madá. Muito bem, Vilma. Então, agora eu convido o senhor Bonisval Galindo para responder a seguinte pergunta. Então, senhor Bonisval, quais são os princípios fundamentais da cultura racional? A cultura racional, por ser uma cultura da nossa origem, ela é a favor de tudo e de todos. Então, os princípios básicos são amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Esses princípios já estão, como o Antônio falou aí,
os direitos humanos. Então, todos esses princípios de direitos humanos já foi uma dádiva da natureza que abriu suas portas para surgir os direitos humanos que ainda não está consolidado na natureza. Mas já melhorou muito, nós vemos muitas coisas importantes. Então, os princípios básicos da cultura racional é esse aí, é o ser humano viver bem, em harmonia com tudo e com todos, com a natureza, com tudo, porque nós somos todos irmãos, temos a mesma origem, seja o africano, o americano, o europeu, o asiático, temos a mesma origem, todos temos um raciocínio. Então, a humanidade é para viver bem. Então, a finalidade, o objetivo é a humanidade viver bem, concorda. E não é essa discórdia que nós vemos todos os dias, é absurdo em cima de absurdo, porque o ser humano não está desenvolvido. Então, quando ele desenvolver o seu raciocínio, ele vai realmente galgar um degrau da paz, da concórdia, da fraternidade. Isso é o objetivo da cultura racional, a unir todos, não dividir. O pensamento dividiu e o raciocínio une. Então, temos que nos unir através da cultura racional, desenvolver o nosso raciocínio e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, divulgando. Não é o próximo a si mesmo, é o que sempre se pregou, mas nós nunca cumprimos, porque estava muito, um pensamento seria impossível. É isso aí, né? Muito bem, senhor Manisol. Então, agora eu convido Ângela para responder a seguinte pergunta. Como a cultura racional se relaciona com a preservação do meio ambiente, Ângela? Por ser uma cultura natural da natureza, ela vem nos mostrando o que a humanidade já fez indo contra as leis naturais, porque nós saímos do limite com as nossas vontades, nós criamos muita poluição. Essa poluição que nós criamos pelo exagero, por estar fora do limite, por querer dar vazão às nossas vontades, em nome de um conforto, faz com que tudo que nós estamos gerando, lixos espaciais, lixos nos oceanos, poluição para tudo quanto é lado, sobe para a atmosfera e a atmosfera trata de organizar tudinho e descer na cabeça de quem? Nós, dos pensadores, que por não raciocinar, acabam sendo prejudicados por si mesmos. Então, a cultura racional, ela vem nos trazendo tudo isso em minuciosos detalhes na leitura de seus livros, e a gente vai compreender o quanto nós desrespeitamos a natureza. E isso acontece porque nós não sabemos quem é a natureza, o que é que ela faz, quais os seus movimentos. E aí, por falta deste conhecimento, nós acabamos nos prejudicando. A cultura racional faz uma revelação muito linda sobre quem de fato é a natureza. E ao ter conhecimento dessa revelação, nós passamos a respeitar a natureza que nos fez, que nos gera, que nos cria, que nos mantém e que nos destrói. Porque aqui nesse mundo de matéria, tudo tem início e fim. Mas o que nós estamos fazendo durante esse período, do início ao fim desse nosso corpo de matéria, é que faz toda a diferença. Então, a cultura racional, ela revela de uma maneira muito simples quem é a natureza, a dona da vida, que nos mantém, quer queira ou quer não, ela nos mantém porque somos seus filhos e ela nos ama. E seu amor é tão puro que de vez em quando ela dá uns puxões de orelha e é um ai, 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 ui, 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 que ninguém aguenta quando ela faz tremer a terra, quando ela levanta suas águas, quando ela queima. Por quê? Porque ela está puxando as orelhas dos filhos que não a conhecem e, por não conhecer, não a respeitam. Portanto, é preciso conhecer a natureza.
Nós estamos no 3º milênio, e é a fase do conhecimento de quem de fato é a natureza. Cultura racional traz essa revelação brilhantemente. Com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então é isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Meus caros internautas e todos que nos acompanham. Hoje, sábado 9, do 9 de 2023, terminamos mais um programa Bom Dia Racional. Então, agora eu convido o Antônio para fazer as suas considerações finais. Antônio, é com você. Primeiramente, queremos agradecer a pessoa de Alagoinha que formulou essas perguntas inteligentíssimas, proporcionando, assim, a oportunidade de podermos esclarecer melhor o que é a cultura racional. Então, minha gente, para finalizar, é o que eu sempre digo: pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, minha gente, para vivermos a favor da natureza, porque viver contra a natureza é viver contra tudo, e viver contra todos, e viver contra si mesmo. Um excelente final de semana para toda a nossa equipe, para todos os ouvintes do programa e para todas as pessoas de Alagoinha. É isso aí, agora eu convido Vilma. Já acabou, né? Que pena. Pois é. É tão bom. É tão bom estar, né? Reunido. Verdade. Sabatinando o assunto racional. É tão prazeroso que a gente nem vê a hora passar. E os nossos ouvintes que ainda não conhecem cultura racional, que ainda não leem o livro Universo de Encanto, quando estiverem lendo esse livro, estiverem de posse desse conhecimento, também vão sentir a maravilha que é estar falando sobre esse conhecimento, a leveza que é sobre nós, quando nós estamos, né, sabatinando esse maravilhoso conhecimento. Então, um bom fim de semana para todos, para a nossa equipe, um bom fim de semana para os ouvintes do programa Bom Dia Racional. É isso aí, Ângela. Agora é com você, Ângela. É verdade, o tempo passou e a gente nem sentiu. Então, até o nosso próximo encontro. Agradecendo aos ouvintes, aos internautas, essa equipe, a todos que aqui estiveram conosco, essa equipe técnica, a todos os amigos que estão aqui ouvindo a Web Rádio TV de Alagoinhas, e até o nosso próximo encontro, porque cultura racional é a cultura da fase natural da natureza, a fase racional. Até o próximo encontro. É isso aí, seu Bônus, agora é com o senhor. Pois é, então é um prazer, né? Todos os sábados estarmos aqui a partir de 9 horas, sendo que podemos participando do programa. Então, é um programa que a gente se sente muito bem, dá essa notícia, vamos dizer, essa notícia ao povo, que existe uma nova fase da natureza, a fase racional. E com essa fase existe uma nova cultura, que é a cultura racional, nos livros Universo de Desencanto. Então, um conhecimento importante, natural. Falamos sempre natural, e é um conhecimento que veio para redimir o ser humano desse planeta Terra. Então, faz-se necessário o ser humano procure se conhecer. Então, bom sábado a todos, bom dia a todos, salve a todos. Orlando? Meus amigos, leia o livro Universo de Desencanto para desenvolver o seu raciocínio, e bom dia para os nossos ouvintes internautas. Salve! É isso aí, meu caro ouvinte. Chegamos a mais um final do programa, né? Com muita satisfação. Agradecemos a todos, né? Um abraço a meus queridos companheiros de equipe, Antônio Santos, Vilma Fernandes, Ângela Maria, seu Bonisval, Orlando,
nossa querida técnica Sandra e todos, enfim, que fazem parte deste programa de uma forma direta ou indireta, ok? Um abraço aos nossos colaboradores, aos nossos irmãos estudantes e aos nossos queridos internautas e todos os ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha, Pernambuco, e a nossos queridos irmãos alagoinhos. Perfeitos degeneramos no defeito, somos também os arquitetos do errado. Chegou a hora de montar um quebra-cabeça com uma nova consciência lapidada. Bem-aventurados os comandos desta terra, em todos os canais que focalizam vizinhança. Olho para o céu, até no sol, tudo é matéria. Esse ser tá na sujeira e é o brilhante. Vamos nos levantar, todos nós nesse planeta. Vamos ficar inteiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. Todos nós desse planeta, vamos ficar inteiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. O animal será